Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A série 133, o Evangelho do Reino. Repete comigo, Evangelho do Reino. Diz assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, nós te agradecemos. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar. Amém. Evangelho do Reino, série 133. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós observamos que Mateus ele faz um relato pessoal sobre o fato de Jesus ser aquele Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E Mateus também fala da missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo era trazer o reino de Deus à humanidade. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, a relação que existia de reino se perde. Jesus vem e restaura e traz o reino de Deus à humanidade. Bom, Jesus veio, assim conforme diz o profeta Isaías no capítulo 53, fala que Jesus veio como um servo sofredor. Ele veio como um servo sofredor. E trouxe como um servo sofredor a oportunidade para que eu e você nascêssemos de novo. Amém? Então nós nascemos de novo. Nós somos regenerados por uma viva esperança em Cristo Jesus. Agora nosso pensamento não é mais o mesmo. A nossa forma de ver o mundo não é mais a mesma. A nossa forma de se relacionar com a nossa família, a nossa forma de nos ver, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de agir, muda por uma regeneração que Jesus operou na cruz do Calvário por mim e por você. E a segunda vinda de Jesus, que é uma esperança gloriosa que nós temos, uma esperança poderosa da parte de Deus, esse triunfo e grande glória entre as nuvens, a fim de se estabelecer de uma vez por toda o reino eterno de Deus com os eleitos, com os santos que somos nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. E no estabelecimento desse reino não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado. A paz e a justiça de Deus governarão as nossas vidas e todas as coisas que serão recriadas. Não é verdade? E a nossa esperança é justamente essa. A nossa esperança é desse reino que virá. Agora, o nosso texto fala de uma coisa que nós precisamos entender. Nosso texto, Mateus 6,33, fala que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, então nós temos a vinda de Jesus, amém? Temos a segunda vinda de Jesus, e entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós temos um intervalo. E esse intervalo é chamado de igreja. Nós aguardamos Jesus Cristo, nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa caminhada, e o que fazer? O que fazer agora? Jesus veio e vai voltar, mas nós temos um intervalo. E o que fazer nesse intervalo?
Qual é o meu envolvimento entre a primeira e a segunda vinda de Jesus com o reino de Deus? Vamos lá. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que nós temos que destacar aqui é o capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus vai nos ensinar como viver o reino. Aí lá no capítulo 6, versículo 1 ao 4, nos ensina que nós precisamos saber fazer caridade. Bom, como eu vou fazer caridade? O texto diz: guardai-vos de exercer a vossa própria justiça diante dos homens. Quer dizer, eu não preciso ficar falando para todo mundo aquilo que eu faço ou deixo de fazer em prol daqueles que precisam. Porque a expressão do reino de Deus em relação aos que necessitam algo precisa ser exercitado, mas não necessariamente tocando trombetas. Depois, no capítulo 6, versículo 5, ensina como orar. Não como os fariseus que gostam de orar em pé para serem vistos. Eu vou orar, vou para o meu quarto. Ou para um cantinho de oração. Não preciso ser visto para orar. Isso é coisa de fariseu. A entonação que eu vou usar na oração, talvez possa ser uma oração muito forte. Oh, meu Deus! Talvez possa ser uma oração mais tímida. Senhor, meu Deus, meu Pai, dono de toda graça e de toda misericórdia, tenha compaixão de mim. Enfim, nós vamos aprender no capítulo 6 como exercitar o reino de Deus, como viver no reino de Deus. Por exemplo, como jejuar. Eu não vou ficar com cara que estou jejuando. Ai, meu Deus, eu estou jejuando 40 dias. E a primeira coisa quando eu chego no meu emprego é falar: olha, eu estou de jejum. Capítulo 6, 16 ao 18. Eu estou de jejum. Depois vai nos ensinar onde investir os tesouros, os recursos. Aí fala do investimento na terra, sobre a terra, e o investimento eterno. Depois, o texto fala a quem servir. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. E por último, o texto fala do nosso texto base. Qual é a prioridade? Eu preguei sobre ansiedade dentro desse mesmo texto, mas com outra conotação. Vocês lembram? Tanto que a palavra de Deus é rica. Agora eu estou no capítulo 6. Eu parti do capítulo 7 voltando. Agora estou indo do capítulo 6, chegando no versículo 33. Qual é a nossa prioridade? É a pergunta que nós precisamos responder conforme o texto de Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, o reino e a sua justiça. Vamos lá, nós temos duas coisas aqui que nós precisamos entender nesse texto. O texto fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus? Que justiça é essa que a Bíblia está falando? Que a gente fala muito, buscar o reino, é assim? Mas e a justiça? Que justiça é essa que a Bíblia está falando? Qual é o meu envolvimento com essa justiça de Deus? Em que consiste a justiça de Deus? A segunda questão é, o que será acrescentado? Porque o texto fala das necessidades básicas, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao que há vez de comer, nem pelo que há vez de vestir. O texto, no seu contexto, fala sobre ansiedade, sobre a ansiosa solicitude pela vida, as necessidades básicas. Mas o que é que o texto está falando que vai ser acrescentado? Vocês já pararam para pensar? Isso é só uma questão gramatical no grego aqui. Uma questão gramatical, não precisaria nem do grego para entender isso aqui. O que será acrescentado?
O texto diz, e estas coisas, no original, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, no original, serão acrescentadas. Aí existem algumas distorções. Se diz, olha, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, as suas necessidades básicas, as suas necessidades pessoais. Aí seria muito fácil, seria até de uma forma interesseira. Aí eu buscaria o reino, sabendo que as demais coisas me seria acrescentada. Mas quando o texto diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? O reino de Deus e a sua justiça. Eu não vou buscar o reino de Deus e a justiça de Deus para que as minhas necessidades básicas sejam acrescentadas. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou seja, o reino, isso é uma questão gramatical também, né? E estas, ou seja, aquilo que está envolvido no texto, o reino de Deus e a justiça de Deus ser-me-á acrescentada. Bom, vamos lá. Diante desse texto, diante dessa análise aqui do texto, eu queria separar duas coisas para nós meditarmos essa semana. Como nós expressaremos o evangelho do reino e a justiça de Deus agora, antes da volta de Jesus? Porque o evangelho tem a ver comigo. O evangelho fala de um reino futuro, mas o evangelho fala de algo agora também, sim ou não? E fala de um intervalo, que é o que nós estamos vivendo como igreja. Nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. E quando você olha o noticiário, você diz, meu Deus, volta logo, por favor. Eu digo até por favor, por favor. Eu sei que isso aí não vai causar nenhum efeito. Mas o desespero é tão grande que você diz, Deus, tem como voltar, Jesus? Volta logo. Eu não estou aguentando mais esse sofrimento. Ai, Senhor, que luta, que notícias desagradáveis. Vamos lá. Vamos repetir comigo. Como expressar o evangelho do reino de Deus e sua justiça? Em primeiro lugar, solta aí, por favor. Viver a vida na sua totalidade, conforme o reino e a justiça de Deus. Viver a vida na sua totalidade, conforme o reino e a justiça de Deus. Família, profissão, estudos, relações sociais, relações comunitárias. É o que diz o Pacto de Lausanne, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Repete comigo, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Viver a vida na sua totalidade. Existe um problema muito grave que nós precisamos corrigir, que é a diferença entre o sacro e o profano. Nós temos uma tendência de dizer que o nosso emprego é profano, porque não está dentro do contexto religioso. Mas, o evangelho do reino faz com que o seu meio profissional se torne um ambiente sacro. Minha faculdade só tem capeta, pastor. Sim, pode ter capeta, mas se você estiver lá, você foi alcançado pelo reino, você foi regenerado, então vai ter alguma figura sacra naquele meio ali. O profano vai existir, mas a luz do evangelho vai aflorar da sua vida naquele meio. E onde a luz do evangelho chega, as trevas são dissipadas. Viver a vida na sua totalidade conforme o reino e a justiça de Deus, sacro e profano.
Ai, eu estou com medo, pastor, de viajar para Disney. Porque eu ouvi dizer que o Mickey é do capeta. Eu posso te dizer que muitas coisas que se dizem reino são do capeta. Vá, meu irmão, vá lá para Disney, leva a sua família. Se você puder ir. Se não puder ir, vai aqui mesmo para o Nicolândia. O importante é passear. O importante é não perder a ternura. Aí, pastor, será que eu vou? Se você não quiser ir, me dá uma passagem que eu vou no seu lugar. A diferença entre sacro e profano. Se você é luz de Deus, você é sal dessa terra. É claro que não. Eu sou luz de Deus, eu sou sal dessa terra, então eu vou colocar meu pé em tudo que é porcaria. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que o reino de Deus ele se faz presente através de várias expressões. A igreja é uma expressão do reino de Deus e você faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. E dentro e fora dessa coletividade aqui, você continua sendo uma expressão do reino de Deus aonde você estiver. Olha, não mistura as coisas. Aqui é uma coisa e lá no meu trabalho é outra. Você tá precisando entender mais o reino de Deus. Porque dentro do seu trabalho existe a expressão do reino de Deus através da sua vida. Se você conseguiu separar trabalho, igreja, escola, profissão de reino de Deus, eu queria te dar os parabéns, porque eu não sei como é que você conseguiu fazer isso. Porque Jesus não falou isso em nenhum momento. Não tem nada no Novo Testamento que nos leve a dizer e a entender isso. Como é que você conseguiu separar? Pastor, eu separo muito bem as coisas. Aqui é o seguinte. Aqui é uma coisa, mas quando chega lá, é outra história. Não tem como. Não tem como, porque o evangelho do reino é um evangelho que influencia a nossa vida como um todo. Alcança a nossa vida e a nossa existência em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são impactadas e não tem como se desvencilhar dessa figura. O mais que você queira se incubar no seu ambiente profissional, alguma coisa do reino vai eclodir da sua vida, vai sair da sua vida. E você não pode frear isso. Você não pode dizer, olha, eu não quero saber, aqui comigo é o seguinte, nosso ambiente aqui é só, CLT. Consolidação das leis do trabalho. Ou então aqui o que vale é a lei que rege o funcionalismo público, não tem mais nada aqui. Sim, calma aí. Existem as leis que regem as funções privadas e públicas, sim. Mas existe uma lei muito maior que é a lei do Evangelho, que rege o mundo, que rege o universo, que rege todas as coisas. Então, o seu trabalho pode ser uma expressão do reino de Deus. Olha, tem pessoas que ficam chateadas, e mais se elas ocuparem a função de chefe, e elas verem um subordinado pregando o evangelho, ela fica nervosa. Não fique nervoso. Deixe que o trabalho seja uma expressão do reino de Deus, sim. Por quê? Por que Jesus fugiria dos ambientes negociais? Por que Jesus fugiria dos ambientes profissionais? Acaso ele é Deus somente daqui de dentro? Ou ele é o Deus que influencia a sua vida em todos os lugares? Porque se você pegar Jesus, se você conseguir colocar Jesus dentro de uma forma, você não vai conseguir. Mas talvez na sua mentalidade ele já esteja. Você formatou um Deus, você conseguiu criar um Deus que não é Jesus. Esse Deus que você criou é um Deus que existe conforme as suas crendices, mas não conforme a fé bíblica. Paulo, diante das autoridades romanas, pregava o evangelho.
E aí? Paulo, preso, mandava cartas para as igrejas. Preso por questões de autoridade civil. Em virtude da sua fé, a autoridade civil veio em perseguição também à questão do evangelho em si, mas ele era preso por autoridades civis. Você lembra Paulo e Silas na prisão? O rebuliço que aconteceu naquela prisão? A esfera do reino de Deus é algo tão poderoso, é algo tão forte, que Deus quebra todas as estruturas para que o reino dele prevaleça. Quebra as estruturas que estejam contra o reino dele. Tudo que vier contra o reino de Deus prevalece. Por isso que eu não tenho nenhum medo da lei, disso ou daquilo ser aprovada. Porque o reino de Deus é muito maior que tudo isso. Deus é muito mais poderoso do que todas essas coisas. O evangelho todo para o homem, todo para todos os homens. Viver a vida na sua totalidade conforme o reino de Deus e a justiça de Deus. Segundo e último lugar. Como expressar o evangelho do reino de Deus? Proclamando esse reino. Proclamando o reino de Deus. Nós temos aqui internamente uma koinonia, uma comunhão. Nós temos uma diaconia, ou seja, serviço, nós servimos uns aos outros. Mas nós temos também um querigma, que é a proclamação. Nós precisamos proclamar. Como proclamar? É a pergunta. Ai, pastor, eu não sei pegar um folhetinho e sair distribuindo. Quem disse para você que a proclamação do reino é só através do folhetinho? Inclusive, se você for no hospital, não leve folhetinho, porque aquilo ali tem um negócio tóxico, que se entrar em contato com certos setores dos hospitais, contamina o paciente. Faz o seguinte, decore o versículo bíblico, coloque ele no seu coração, e entre. E diga aquilo que é para se dizer. É porque é aquela coisa de sacro e profano, né? Foi atribuído uma figura sacra na entrega de um folhetinho. Isso é sacro. Foi atribuído que andar com a Bíblia debaixo do braço é algo sagrado. Esses dias eu fui pregar, eu estava com um tablet. Como é que pode um pastor de tablet? Como se o tablet fosse do capeta. Quem tem aqui celular aqui? Quem tem? Eu ouvi dizer que era do capeta, vai ter que jogar tudo fora. E o tablet também, aquele tablet que você comprou agora, novinho, em 10 vezes de R$ 119,90. Nem terminou de pagar. Pega o tablet e joga fora o tablet. É o tablet. São figuras que as pessoas tentam sacramentar. Hinos, vamos dizer, sacro e profano, hinos. Uma vez eu disse que gostava de resgate, até trouxemos aqui, né? E fui criticado, porque os caras aqui têm uma figura daquele rock pop, né? Mas vocês perceberam tanto que os caras pregam Bíblia? As músicas deles são terríveis. Pega você e te torce. Vai servir a Deus. Na minha concepção, música ela tem que ter Bíblia. Eu gosto mais das músicas antigas, mas eu não quero sacramentar as músicas antigas. Eu não quero atribuir àquelas músicas antigas algo que envolva santidade. Se tiver algum grupo novo que fale Bíblia, mas tem que ser Bíblia. Bom, independente do gosto. Tem uns que têm um ritmo, outros têm outro ritmo. Eu não vou sacramentar isso, isso é muito perigoso. Você sabe outra coisa muito perigosa? São os rótulos. Por exemplo, quando você fala de reino de Deus, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o quê? Pobreza, sim ou não? Hã?
não é? Pobreza. Simplicidade externa. Só que reino de Deus não tem nada a ver necessariamente com esse estereótipo. Reino de Deus tem a ver no sentido da igreja pregar o evangelho e atender aos órfãos, às viúvas, os necessitados e as mulheres que eram alvo de muita discriminação no contexto de Israel. Por um lado, eu não vou falar contra a riqueza e também não vou falar em relação à pobreza. Eu não vou pregar o evangelho da prosperidade, também não vou pregar o evangelho franciscano, que diz que aquilo que é do reino é aquela figura pobrezinha, simplesinha, mas que às vezes o coração está totalmente longe do reino de Deus. Porque não tem nada a ver a questão exterior da pobreza com aquilo que reina dentro da vida da pessoa. Ai, pastor, você não acha muito... Eu acho errado distorções. Eu acho errado distorções. Essas distorções são erradas. Disparates. Os disparates são extremamente perigosos. Isso envolve injustiça, que o reino de Deus também está preocupado em trabalhar. Mas eu não vou atribuir algo a uma figura santa e a outra coisa a uma figura profana em virtude do rótulo. Todas as profissões são importantes. Todas elas são importantes para o reino de Deus. Eu não posso desprezar uma profissão por não gerar tanta renda e não posso desprezar outra por gerar muita renda. Isso são distorções que você e eu podemos cair ao fundamentarmos a nossa história entre sacro e profano. Aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. O reino de Deus funciona da seguinte forma. Você quer ter uma vida profissional que alcance um nível elevado? Sim, eu não tenho nada contra isso. Mas que nesse processo, você pode chegar ao último nível da sua vida profissional, mas que nesse processo o reino de Deus seja evidenciado na sua vida. O Evangelho não fala, olha, pare por aqui, você começou assim, fica assim, porque é assim que é o modelo do reino de Deus. Não. Não é isso que o Evangelho fala. São distorções que a gente corrige. Ai, pastor, eu fiz o 2º grau, eu acho que está bom. Ou eu fiz só o bacharelado, acho que está bom. Eu creio o seguinte, eu creio que você pode chegar até o pós-doutorado, e você tem que buscar realmente isso. Mas que nesse processo, o reino de Deus seja uma expressão máxima da sua existência. Ah, pastor, não vou dizer para onde eu vou viajar não, porque você sabe, né? Às vezes pode não sei o quê, porque reino de Deus não tem nada... Irmão, para com isso, não tem nada a ver isso. Você pode ir até para a China, para o Japão, desde que o reino de Deus seja uma expressão na sua vida. Pode ir lá para Orlando, para onde você quiser. Até, se você tiver dinheiro, você pode até subir naquela nave que te leva lá nas regiões intergalácticas. Mas que no percurso o reino de Deus seja evidente na sua história, na sua jornada. É isso que é reino de Deus. A gente não pode ficar atribuindo essas coisas tanto de um lado quanto do outro. São duas figuras, são dois extremos muito perigosos. São dois extremos muito perigosos. Ai, pastor, eu vou ficar aqui por aqui mesmo. Que tá bom. Eu fiz o 2º grau e tá bom demais. Se você tem condições de fazer algo mais, faça. Eu não posso pegar aquelas pessoas que não tiveram condições de fazer isso. Como os meus avós, que não tiveram condições. Mas essa geração agora, vai. Siga. Ai, pastor, eu quero deixar tudo para fazer a obra de Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de deixar tudo para fazer a obra de Deus é uma coisa muito específica. Isso não é para todos.
Isso não é para todos. Pastor, Deus falou comigo e a partir de agora eu vou abandonar tudo para fazer a obra de Deus. Tome cuidado, porque você pode ser envergonhado lá na frente e ter que voltar a fazer o que você fazia ou prestar outro concurso. Teve um rapaz que foi para o Piauí, largou tudo, era controlador de voo na aeronáutica aqui em Brasília, largou tudo, foi para o Piauí fazer missões. Ele poderia muito bem ter transferido o cargo de controlador de voo dele de Brasília para Teresina. E lá em Teresina, ele fazia missões muito bem. A outra coisa é missões. Você pode fazer missões de tantas formas. Não é largando a sua profissão que você vai ser um missionário. Você pode ser um missionário pegando parte das suas férias. Você é um médico, você é dentista, você é engenheiro, você é um cabeleireiro, você é... Enfim, não sei qual é a profissão, você é um jardineiro, você é isso. Enfim, todas as profissões serão úteis naquele contexto. É porque o conceito de missão é um conceito muito estigmatizado também. É um conceito assim, isso aqui é profano, isso aqui é sacro. Largar tudo não é para todos, não é uma ordem geral. Mas dentro daquilo que você faz, você pode expressar o reino de Deus e a sua justiça na proclamação. Qual é o seu trabalho? Pastor, eu trabalho num cartório. Tem como expressar o reino de Deus num cartório? Tem. Tem. Pode? Pode. Pode. A não ser que a lei diga, olha, no ambiente de trabalho você não proclame o reino de Deus. Mas quando você sai do ambiente de trabalho, você vai lanchar com seus amigos, geralmente, não é assim? Quando você sai do seu ambiente de trabalho, você vai almoçar com seus amigos. Você tem um almoço especial, você tem uma data comemorativa. Então, sempre nessas ocasiões, seja o pastor do local. Irmão, calma aí. Meus amigos, só um minutinho da sua atenção aqui. Deixa eu fazer uma leitura bíblica aqui. Expressando, proclamando o reino de Deus. Uma figura, é o pastor que tem que proclamar isso. O cara me ligou esses dias, pastor, você podia pregar lá no meu emprego? Eu falei, rapaz, você não pode pregar lá não? Tudo bem, eu posso ir uma vez ou outra, mas era meu dia. Eu ia reunir uma turma meu dia. Você pode vir pregar? Assim, de vez em quando você pode, tudo bem. Mas esse negócio de sempre tem que ter um pastor para pregar no local? E o pastor, chamado você? Você pode pregar lá, puxa a Bíblia, ó. Pregue a Bíblia. Pregue a palavra. Expresse a realidade do reino. Expresse a realidade do reino. Na oração do Pai Nosso é dito, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade dele é feita na terra e é feita no céu. E na terra ele vai te usar. Na terra ele vai te usar. O reino de Deus torna-se presente quando nós nos reunimos para invocar o nome do Pai. Agora, deixa eu dar um aviso aqui para aquelas pessoas que estão desprezando a figura da igreja, dizendo que o reino de Deus já está na reunião entre 2 e 3. A igreja é a expressão máxima do reino de Deus. Você e eu nunca podemos desprezar a questão da igreja. Igreja como corpo de Cristo, como pessoas que se reúnem, como pessoas que adoram o Senhor na coletividade. A igreja é a expressão máxima do reino de Deus. A igreja é a agência propulsora do reino de Deus. É através dessa figura coletiva que eu e você somos treinados, que eu e você somos exortados, edificados e consolados para o crescimento até a estatura do varão.
É aqui que nós aprendemos a ser como Cristo é, na coletividade, na unidade, na fraternidade, na união, na comunhão. É que nós vamos aprender a viver, é que nós vamos aprender a expressar lá fora. Aí é que está. Por que a igreja é a expressão máxima do reino de Deus? Porque nós aprendemos a viver como corpo, e quando nós aprendemos a viver como corpo, nós vamos conseguir proclamar, vamos conseguir expressar o reino de Deus lá fora com maestria. Sabe qual é o problema hoje? Você sabe por que as pessoas se escandalizam lá fora do nosso povo? Você sabe por quê? É porque nós não aprendemos ainda a viver como corpo. Se existe uma deficiência interna, eu não vou conseguir expressar aquilo que eu teria que aprender aqui lá fora. Expressões do tipo: oi, irmão, cadê o amor da igreja? Você faz parte disso. Oi, irmão, cadê o amor da igreja? Ninguém veio me visitar. E você visitou? Cadê o amor da igreja? Você está inserido nisso. Cadê o cuidado? Ninguém ligou para mim. Você ligou? Aí nós saímos para fora, para fazer a obra. O perigoso é fazer a obra e sentar nela. Aí vira uma ruína. Muitas pessoas têm feito isso. Não querem viver como corpo, não querem sofrer como corpo, não querem passar as dores que o corpo passa, e elas vão lá para fora. E quando elas vão lá para fora, vira uma tragédia. Por quê? Porque ela não aprendeu a viver como corpo. Se ela não aprendeu a viver como corpo, ela não vai conseguir expressar o corpo. Se eu não aprendi a perdoar o meu irmão que está aqui, eu não tenho condições de pregar o evangelho lá fora. Se eu não aprendi a amar, por que aqui é mais difícil de amar e de perdoar? Por que aqui vai ter mais problemas? É simples. Porque nós estamos andando juntos. E quando se anda junto, se descobre as qualidades e os defeitos uns dos outros. E o propósito do evangelho é justamente esse: fazer com que nós andemos juntos, que descobramos quem é quem, e sendo assim nós possamos consolar, edificar e exortar. Eu não consigo descobrir quem é quem se eu não estiver envolvido com aquela pessoa. Você vai andar comigo, você vai descobrir os meus defeitos. Eu vou andar contigo e vou descobrir os seus defeitos. Mas é nessa sinergia que nós vamos crescer como corpo, nós vamos ser edificados, consolados e exortados para a glória de Deus, e nós vamos conseguir expressar o reino de Deus e a sua justiça lá fora, dizendo: sim, a igreja do Senhor Jesus é a expressão máxima do reino de Deus na face da terra. Sim, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o lugar que eu quero crescer com a minha família. Sim, a igreja do Senhor Jesus é a igreja que tem problema. Sim, mas é a igreja do Senhor Jesus que eu quero ficar, que eu quero viver, que eu quero desenvolver. A igreja de Jesus tem muitas pessoas problemáticas? Tem, inclusive eu sou uma delas. Talvez eu seja o mais problemático daqui. Tanto que eu sou chato, você não imagina o tanto que eu sou chato. Melhorei um pouquinho só, ainda falta melhorar 90%. Isso segundo a minha ótica, né? Se eu perguntar para quem convive comigo, falta melhorar uns 95%. Mas é aqui, assumindo a função pastoral com vocês, que nós vamos mudar. É nessa vida diária que nós vamos crescer. Eu não quero mais congregar porque não tem ninguém tão perfeito como eu. Não existe ninguém tão perfeito como eu, porque eu sou muito amoroso, eu sou a pessoa que perdoa, eu sou a pessoa que tolero, então eu não suporto congregar com ninguém, porque não existe ninguém que seja como eu. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Irmãos, nós temos tantas coisas para consertar, tantas coisas que eu e você temos para mudar.
vamos permitir andarmos juntos, e somente andando junto que nós vamos mudar. Porque você vai identificar algum erro em mim e falar assim, pastor, olha, eu identifiquei uma coisa aqui, vem cá, pastor, deixa eu falar uma coisa com o senhor, com amor, com carinho. Talvez o senhor não tenha enxergado isso ainda, mas eu quero te dizer que está acontecendo isso. Ô, meu irmão, obrigado aí. Isso valeu para o meu crescimento. Vai ter hora que eu vou chegar para você e falar assim, ô, fulano, vem aqui, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, está acontecendo isso, isso, isso. Tenta mudar nisso, nisso, naquilo. Aí você vai dizer, ô, pastor, obrigado por esse conselho. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos mudar. Nós vamos ser transformados. Nós passaremos dia após dia por uma transformação. E daqui a pouco esse povo que está ali edificando, vai ter uma hora que eu vou chegar para você e vou te consolar. Ô, meu irmão, não chora não, vem aqui, me dá um abraço. Vai ter hora que eu vou precisar de consolo. Você vai chegar, ô pastor, vem aqui, rapaz. Ô pastor, toma um café aqui em casa aqui. Pastor é fácil. É só um café, ou então a muqueca, igual eu comi hoje ali, ó. Antes eu e Gisele falava assim, amor, e aí, alguém convidou para almoçar? Não. Aí ela dizia, ovo frito. Mas quando a agenda está cheia para o almoço, eu digo, eita, amor, 2 meses. 2 meses, 2 meses tranquilo. Né? Sábado que vem já tem outro lugar. Quiser marcar a agenda com o Luan, pode marcar. Uma ligação. Gente, uma vez um irmão me ligou, eu falei, meu Deus, Jesus existe mesmo. E aí, meu pastor, como é que você está? Estou te ligando para saber como é que você está. Uma boa semana e coisa e tal. O evangelho é real. Aquela semana eu fiquei todo abobaiado. Fui para a reunião da convenção, falei, rapaz, ó, você tinha que ter uma ovelha igual a minha. Me ligou. Ovelha, igreja amorosa, e ó, contei vantagem na convenção, e os pastores lá tudo assim, né? Ei, irmão, essa igreja mesmo, 20 anos de pastoreio, e tal. Rapaz, olha, eu tenho umas ovelhas lá que são especiais. É a igreja que eu sempre quis pastorear. E aí vai. Você vai expressar o reino de Deus ligando para mim, mandando uma mensagem no Facebook, dando uma curtida só. Você já observou que Facebook é um troço, cara, que troço maluco é aquele? Você posta uma coisa, depois você volta lá para ver quem curtiu. É vicioso por isso, porque você posta e depois você vai, deixa eu ver quem curtiu aqui. Aí de repente você fala assim, poxa, fulano não curtiu. Aí você diz, está com raiva de mim, está com ódio de mim. E se for da mesma igreja, já sei, falsidade pura. Eu posto as coisas aqui, não curte, não comenta. Poxa, mas é todo mundo. É por aí que a gente vai caminhar. E é por aí que nós vamos proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas simples. Por último, não posso deixar de tocar nesse assunto. Quando a gente fala em reino de Deus, a gente fala em avivamento, né? Ok. Deixa eu te dizer algumas expressões de reino de Deus que são também de avivamento. A gente tem a figura do santo, do sacro e do profano, né? A figura do avivamento foi um pouco pervertida. Avivamento para muitos é pular, é cair no chão, é babar. Deixa eu te dizer aqui algumas marcas do avivamento. Perdão. Outra marca do avivamento, santidade. Amor. Você já experimentou orar com o coração cheio de amor? Com o coração cheio de perdão? Quando você ora, vem uma explosão de unção. É o sacro e o profano, né? Se o cara está pregando assim, os irmãos, a paz do Senhor, eu vou falar de um sermão assim, assado, você diz, esse cara não tem unção não. Mas quando o cara vem e diz, ripa lá para trás, aí você diz, esse aí tem. Esse aí, cara, ó,
Esse aí pode chamar que o cara incendeia a plateia. Querido, tudo isso é enganoso demais. Você quer ter uma vida avivada? Se eu quero ter uma vida avivada, eu vou ter que aprender a perdoar minha mulher. Eu vou ter que aprender a perdoar meu esposo. Diga amém.